Olá, pessoal! Então, hoje a aula será relacionada à saúde da mulher e nós discutiremos um pouquinho das alterações materno e infantil no primeiro, no segundo e no trimestre de gestação, considerando que nós já discutimos a consulta realizada para essa gestante, como nós devemos proceder enquanto enfermeiros, os exames relacionados aos 3 trimestres, e agora abordaremos então essas alterações. Então, para que a gente entenda um pouquinho da gestação, a gestação ela se define como 266 dias a partir da fecundação. Então, quando esse óvulo foi fecundado, ou os 280 dias a partir do primeiro dia da última menstruação. Então, isso a gente pode considerar, né, 266 ou 280, se os períodos foram irregulares de 28 dias. Eu preciso, então, lembrar sempre que a data do parto ela vai ser estimada com base na última menstruação relatada para a mulher, e o parto ele pode acontecer 2 semanas antes ou 2 semanas depois da data provável. Isso é muito comum. Então, o bebezinho ele pode adiantar, como ele pode atrasar um pouquinho também aí. Então, no primeiro trimestre, o que acontece no primeiro trimestre com o desenvolvimento embrionário? Então, a gestação ela vai causar modificações em todos os órgãos, nos maternos, nos nossos sistemas, e normalmente o nosso organismo ele vai voltar ao normal logo após o parto. De maneira geral, as mudanças elas não vão ser drásticas para a mulher. Em gestação múltiplas, elas são um pouco mais drásticas comparado a uma gestação de um único bebê. Então, quando eu tenho a implantação do zigoto, essa implantação ela vai passar pela fase dos blastômeros e depois a fase da mórula. Então, o bebezinho vai sofrer lá um desenvolvimento do embrionário. Ele ainda é um embriãozinho, tá? Então, entre 1 a 6 semanas, ele passa a ser um embrião ali e ele não tem muita características. Da primeira à sexta semana, ele tem bem a característica no ultrassom de uma mórula, né? Tanto que o ideal para verificar o feto na ultrassonografia é a partir da 9ª semana, porque o embrião, a partir da 8ª semana, ele já começa a tomar uma forma. Então, só para que vocês possam ver aí, ó, nós temos um embrião de 1ª a 6 semanas e um embriãozinho aí de 8 semanas. Olha a diferença de um para o outro. Então, ele parece um girino, né, no embrião de 1 a 6 semanas. Não é nada bonito. Por quê? Porque aí nós temos o desenvolvimento embrionário ainda. Nós não temos ainda uma estrutura fetal já bem aparente. Então, no final do primeiro mês, o embrião ele tem um tamanho mais ou menos de um grão de arroz. Ele é bem pequenininho mesmo. O tubo neural ele vai começar a se formar nessa fase aí. O cérebro, a medula espinhal está em desenvolvimento. Nessa segunda figura, se vocês observarem bem a fundo, nós conseguimos observar a medula espinhal desse embrião. Olha lá, ó, parece uma cauda e aí ele sobe ali, a parte da medula. O coração, ele também está em desenvolvimento, entretanto, ele vai começar a bater a partir do 25º dia. O que mais está desenvolvendo ali até o final do primeiro mês, entre 1 a 4 semanas, 1 a 6 semanas? O trato digestivo, os bracinhos e as perninhas. O cordão umbilical começa a aparecer ali. Então, entre a 1ª a 4ª semana ou 1ª a 6ª semana, nós temos, então, o desenvolvimento de várias estruturas,
Então, lembrando, nós temos a formação do tubo neural, que vai formar o cérebro e a medula espinhal. Nós temos a formação e o desenvolvimento do trato digestivo, dos braços e da perna, do cordão umbilical e o coraçãozinho. Entretanto, o coração nós conseguimos auscultá-lo a partir do 25º dia. Entre 7 a 10 semanas, o feto ele vai continuar se desenvolvendo. O coração ele vai estar batendo. Nessa fase, o coraçãozinho já é audível ao realizar a ultrassonografia. Entretanto, é muito difícil a gente conseguir realizar a ausculta ou pelo pinar ou pelo sonar, pelo tamanho ainda do feto. Então, nós temos os dedinhos e as mãos que eles vão estar se formando e vai se desenvolver estômago, fígado, nariz e orelha. Então, a partir da 15ª semana ali, ó, ele já vai começar a ter uma cara mais de bebezinho mesmo, né? Uma estrutura mais bonitinha aí. E o que acontece com as alterações dessa mãe? Então, o débito cardíaco tem uma alteração em débitos cardíacos e mamas no primeiro trimestre. Primeiro trimestre é semana 1 até a 12ª. Então, o débito cardíaco dessa mulher, ele aumenta em cerca de 30 a 50%. O início por volta da 6ª semana. Então, eu começo a ter, 30% de aumento do débito cardíaco por volta da 6ª semana, e essa porcentagem ela vai aumentando conforme eu for avançando para a semana gestacional. O que mais aumenta? A taxa metabólica, ela vai aumentar, cerca de 10 a 25%. Vai começar a acelerar todas as minhas funções corporais. Então, nós temos um aumento do ritmo cardíaco e respiratório, à medida que o meu oxigênio vai sendo levado para o feto, e aí nós temos ainda o dióxido de carbono sendo exalado. Então, esses ritmos, eles começam a aumentar, porque além de suprir as necessidades metabólicas da mãe, o meu organismo precisa suprir as necessidades do feto. Ocorre, até o final do primeiro trimestre, uma expansão uterina. Então, essa expansão, ela vai fazer o quê? Ela vai pressionar a bexiga. Isso ocasiona um aumento do volume de diurese. Então, a mulher tem mais vontade de ir ao banheiro. Nós temos ainda um aumento do peso dos seios. Então, a minha mama, ela começa a se preparar para liberar o colostro para posteriormente produzir esse leite para essa criança. Vai aumentar a sensibilidade nas primeiras semanas. Muitas mulheres, elas descobrem que elas estão grávidas pelo aumento exagerado dos seios e pela sensibilidade, por conta da questão hormonal. Lembra lá no exame físico, o que vai acontecer com a minha mama? A minha mama, então, além de aumentar e de ficar mais pesada, ela vai ter as auréolas dos seios bem escurecida. Aparentemente, nós teremos a presença de glândulas chamadas, aquelas glândulas sebáceas, que são chamadas dos tubérculos de Montgomery, e elas vão aumentando conforme vai passando as semanas gestacional. Nós temos ainda as veias dos seios das mulheres mais branquinhas, elas ficam muito aparentes. Lembra das ramificações? E nós temos ainda esse aumento dessas veias, que é um resultado do aumento de sangue para essa região. Então, começa a ter uma irrigação maior para essa mama, automaticamente nós temos as veias mais visíveis. E quais são as alterações significativas que acontecem no segundo trimestre? Então, para o feto, nós temos ali, ó, a formação da orelha, da pálpebra, o cordão umbilical. E nessa imagem mostra ainda a quantidade de
líquido amniótico, a bolsa amniótica e a placenta desse bebê. Quais são, então, as alterações de desenvolvimento desse feto? Então, às vezes, a gente não consegue vê-lo inteiro na tela do ultrassom. Na 16ª semana, nós começamos a vê-los por parte. Então, a ossificação do esqueleto, ele progride muito rápido. Então, nessa fase, geralmente, o médico mostra pra gente o fêmur, a tíbia, os ossos maiores do bebezinho. Na 17ª semana, começa a ter uma movimentação fetal. Entretanto, essa movimentação fetal ainda não é muito visível ou perceptível pela mulher. A mulher apresenta, dá a impressão ali para a mulher que ela tá com gases, né? Ela tem aquela sensação de gases. Isso é uma movimentação fetal, não é gases, né? Na 18ª semana, nós temos a formação dos órgãos genitais. Então, é bem aparente ao ultrassom o sexo do bebezinho, onde mostra o sexo feminino. Para identificar o sexo feminino, nós temos já os ovários, que eles já estão bem diferenciados. Nos menininhos, no sexo masculino, nós temos os testículos mais aparentes. E os testículos ali, eles iniciam a descida para a sua bolsa escrotal. É bem bonitinho a formação desses órgãos genitais e a visualização disso no ultrassom. Na 19ª semana, o que acontece com o feto? O feto ele passa a deglutir parte do líquido amniótico e elimina essa parte desse líquido ingerido através da urina. Então, nós temos ainda a formação dos sistemas circulatório, digestório e urinário. Então, foi o que eu falei. Ele começa a deglutir e eliminar. Então, a parte digestiva e urinária dele começam a funcionar. A partir da 20ª semana, nós temos os movimentos fetais já visível e perceptível pela mulher. As mulheres que são primigestas, elas começam a sentir esse movimento fetal um pouco mais tarde, a partir da 22ª, 24ª semana. Entretanto, as mulheres multigestas já conseguem sentir e observar esses movimentos fetais com bastante precisão. Entre a 20ª e a 24ª semana é realizado o exame morfológico, onde o médico obstetra realiza as medidas ideais para aquela idade gestacional. Então, se o feto está desenvolvendo de acordo com a semana. Na 26ª semana, nós temos um peso fetal já significativo, né? O bebezinho já pesa aproximadamente, aí ele tem aproximadamente 1 quilo. Na 27ª, 28ª semana, eu nem coloquei aí, mas nós temos já uma pelinha que aparece no ultrassom e ela é bem enrugadinha. Então, devido à escassez da gordura subcutânea. Os olhos, eles começam a se abrir do feto. E ele tem uma aparência bem magra, parece bem magricelo e alto. Então, vamos falar um pouquinho das alterações maternas do segundo trimestre. Então, nós temos no segundo trimestre, a semana da 13ª à 28ª semana, alterações na minha parte gástrica, nos seios, no coração, no útero, nos rins. A primeira coisa que eu tenho é um refluxo esofágico. Por que eu tenho esse refluxo esofágico? Eu tenho um relaxamento do esfíncter no alto do estômago. O que acontece? Então, eu tenho um abdômen distendido, automaticamente eu vou comprimir por um processo fisiológico materno alguns órgãos e sistema. E, devido a isso, nós vamos ter um relaxamento do nosso esfíncter no alto do estômago. E esse relaxamento vai causar um refluxo esofágico, que vai provocar azia. Então, as pessoas às vezes falam assim, tá com azia, o bebê vai ser cabeludo. Não tem nada a ver, tá?
tem a ver com o relaxamento do esfíncter dessa mulher. Outra coisa que eu tenho, um retardamento gástrico. Então, eu tenho um retardamento gástrico provocado pela diminuição das secreções gástricas. Essa diminuição resulta num relaxamento ainda da minha musculatura do intestino e ele provoca que essa mulher evacue com um número menor de vezes. Então, ela fica constipada, ela tem aquela sensação de constipação. Eu tenho um aumento das mamas, porque a mama está preparando para receber o leite, então é acionado todos os meus hormônios, né? Prolactina, entre elas a prolactina, que é super importante. O coração, ele trabalha 2 vezes mais do que de uma mulher normal, né? Então, ele faz circular 6 litros de sangue por minuto. Então, ele dobra a circulação sanguínea para atender às necessidades ainda do desenvolvimento fetal. O útero, ele tem 50% a mais de sangue do que um útero habitual, ou seja, um útero não gravídico. E nós temos a minha função renal, que precisa de 25% a mais de sangue do que o habitual também. Ou seja, o meu coração ele vai trabalhar 2 vezes mais porque ele precisa atender a demanda do útero, a demanda do rim e a demanda metabólica. No terceiro trimestre o bebezinho já está bem formado, a partir do 7º mês aí. Então, o terceiro trimestre inicia-se a partir da 29ª semana e vai até a 41ª ou 42ª semana aí de gestação. E o que acontece com o bebê nessa... Então, na 29ª semana, nós temos uma gordura subcutânea que já está desenvolvida, ou seja, a pele, ela deixa de ser enrugada, e nós temos o sistema nervoso central, que ele vai atingir um desenvolvimento satisfatório ainda. Essa gordura é chamada de vernix caseoso. Então, é uma gordura que vai proteger o feto. Ele vai deixar de ter aquela pele mais enrugadinha e vai ter bastante vernix. Então, quando a criança nasce, bem branquinha assim, é esse tipo de gordura subcutânea, se chama vernix caseoso. A partir da 30ª semana, nós temos a implantação placentária. Então, isso é definido. Implantou a placenta ali, ok, já está pronto para expulsão, se houver necessidade, mas o feto ainda não está totalmente formado. Então, normalmente, nessa semana, o bebezinho ele já vira, todo mundo fala, então tá na posição correta. Qual posição? Cefálica ou pélvica. Na 35ª semana. Na 35ª semana, nós temos a produção do surfactante para esse bebezinho. O que é surfactante? Então, nós temos uma maturação do pulmão. O surfactante ele vai ser um líquido que ele reduz a tensão superficial dentro do alvéolo. Então, ele não deixa que esse alvéolo, quando esse bebê tiver contato com um meio exterior, ele não deixa que esse alvéolo ele faça o colapso, ou seja, ele gruda um no outro mesmo. A principal função desse surfactante, né, é atuar como uma molécula que vai reduzir a tensão na interface entre ar e líquido. Então, quando ele estiver para fora do útero. Nós temos bebezinhos que nascem prematuro. Os bebês prematuros, eles ainda não produziram o surfactante, porque o surfactante é produzido a partir da 35ª semana. Então, essa criança, ela vai ser realizado, para essa criança e para essa mãe, vai ser realizado doses de corticoides e vai fazer uma maturação fetal artificial. Isso é bem importante, tá, pessoal? A questão do surfactante, para que serve e a partir de qual semana ele é produzido. Na 36ª semana, nós temos a medida de peso fetal, ela já é considerável um bebezinho aí a termo. Então, um bebezinho de 2,5 kg aproximadamente. Na 36ª semana,
que já é considerada uma fase final, né, para a maturação do feto, já pode ser considerado ele como feto, já eliminou surfactante, já fez maturação pulmonar, esse feto já está pronto para vir. Então, caso o paciente entre em trabalho de parto espontaneamente, o recém-nascido ele vai nascer já considerado a termo e não prematuro. Quais são as alterações maternas nesse terceiro trimestre? Isso é bem importante. Então, nós temos alterações como a produção do colostro, diurese excessiva, a necessidade de um repouso, contrações uterinas fisiológicas, vou falar para vocês um pouco de contração de treinamento e contração normal, e um peso fetal considerável. As minhas costelas, como é que fica a costela dessa gestante? Elas são empurradas para fora, decorrente ao crescimento fetal. Os ligamentos, principalmente o da pelve, eles ficam bem distendidos e eles causam desconforto da pele. Então, a distensão desses ligamentos, eles estão muito relacionados com o preparo do corpo dessa mulher para o parto natural. Então, a mulher, ela começa a andar com um pé de pato, assim, é bem curvo, o pezinho para fora, assim, dessa gestante. Nós temos ainda um desconforto, uma necessidade de repouso, porque essas mulheres, no final da gestação, elas podem apresentar edema. Nós precisamos estar atentos a esses edemas e aos exames laboratoriais de rotina, porque a tríade, né? O edema, a proteinúria e a pressão arterial podem ser dados sugestivos de sinais de pré-eclâmpsia, que é uma pressão arterial, uma hipertensão arterial na gestação. Então, nós temos um aumento de frequência de vontade de ir ao banheiro e o feto pesa em torno de 2 quilos. E essa mulher, ela começa a partir, né, do terceiro trimestre a apresentar contrações. Geralmente, na 30ª semana, as mulheres começam a apresentar as contrações. Que tipo de contrações são essas? São contrações chamadas de Braxton Hicks. Normalmente, elas vão acontecer entre 3 a 4 vezes ali por dia, quando o bebezinho ele mexe e chuta. Então, ela vai sentir a barriga um pouco mais endurecida quando ele chuta. E logo em seguida, quando ela faz o repouso ou quando muda de posição, melhora. Essas contrações, elas vão durar menos de 60 segundos e elas não pegam ritmo. O que é isso? Então, quando eu tenho uma contração mesmo para trabalho de parto, elas vão pegar ritmos. Então, a barriga, a contração, ela vai endurecer esse abdômen, vai permanecer endurecido, não só no movimento, e ela pega ritmo. O que é isso? Ela vai sendo constante conforme vai passando os minutos. Então, a partir da 30ª semana, às vezes as mulheres confundem e chegam para nós, enquanto enfermeiros, e relatam esse tipo de contração. Então, esse tipo de contração é uma contração de treinamento, que a gente chama, e chama contrações de Braxton Hicks, ok? Bom, o que acontece, então, entre a 38ª e a 40ª semana? Então, elas vão continuar apresentando essas contrações uterinas não rítmicas que preparam o nosso organismo para trabalho de parto. Então, eu sempre tenho que ficar atento se essa contração ela está pegando o ritmo ou não. E eu ainda tenho, enquanto enfermeira, que observar os movimentos fetais e eventual perda de líquido ou não. Tá? Na 38ª semana, as gestantes, em geral, elas vão apresentar contrações uterinas, o que eu acabei de explicar. Na 39ª, muitas mulheres já começam a ter dilatação. Então, na 39ª semana, é a semana que ela passa a ir aos serviços de saúde com mais frequência, semanalmente. E é feito toda vez o toque dessa mulher. Então, esse toque
a gente pode observar que às vezes ela vai ter uma dilatação de 1 ou 2 centímetros aí, mas não significa que ela está em trabalho de parto, tá? O trabalho de parto é uma junção entre a dilatação do colo uterino, contrações, e perdas de líquido, quando a bolsa, por exemplo, estoura. 40ª semana. O final dessa semana coincidirá com a data que o médico calculou a DPP. Ou pode ser que o médico calcule para a 41ª, 42ª semana. É muito comum, tá? Então, a gente precisa orientar essa gestante quanto a perda de líquido e a movimentos fetais. A ausência de movimentos fetais há mais de 4 ou 6 horas, procurar os serviços de saúde para verificar o que está acontecendo, tá? Então, o que essa mulher pode apresentar para a entrada de trabalho de parto? Contrações rítmicas, dilatação do colo uterino e perda eventual de líquido. Outra coisa, às vezes a mulher ela entra na 40ª semana e ela não evoluiu para um trabalho de parto. O que a gente pode fazer quanto a isso? Orientar exercícios, né? É claro que isso tem que vir ao decorrer de toda a gestação, mas eu posso potencializar isso aí de uma forma segura, tanto para a mãe quanto para o feto. E nós podemos, existe a possibilidade do parto induzido, da indução do parto. Isso eu vou explicar detalhes para vocês. Bom, aqui então eu só queria passar para vocês as alterações no decorrer de todas as semanas, porque quando a gente entrar em Saúde da Mulher 2, nós vamos discutir o trabalho de parto em si. Então eu preciso saber o que aconteceu antes dessa gestante entrar em trabalho de parto, tá? Então o que eu queria passar para vocês é isso. No próximo slide nós temos as referências bibliográficas. Tenham um bom estudo, fiquem com Deus. Segue as referências que eu utilizei no decorrer de toda a minha aula neste semestre.